Amigas e amigos, esse é o canal do Xavier e eu sou o Xavier. Hoje vamos falar das eleições em Portugal. Contrariamente ao que as sondagens iniciais, as pesquisas afirmavam, o Partido Socialista teve a maioria absoluta. Muito se falou nos últimos dias de que os socialistas, o Partido Socialista de Antônio Costa, talvez não conseguisse nem ter nem vencer as eleições, né? Mas eles tiveram uma vitória avassaladora. Isso é muito bom para Portugal, porque o Partido Socialista vai ter a maioria, não vai depender, né, de acordos com outros partidos e, portanto, vai poder fazer um governo mais tranquilo. No entanto, Antônio Costa já afirmou que vai conversar com todos, menos com o Chega. E eu bato palmas para o Partido Socialista por excluir o Chega de qualquer conversação. Eu tenho falado aqui várias vezes, tenho comentado inclusive em outros canais em que sou inscrito, que falam de questões de Portugal. Eu tenho falado várias vezes, não subestimem o Chega e o André Ventura. Essa escória, que é o que eles são, infelizmente, ela teve uma vitória nessas eleições, né? Porque eles conseguiram ampliar e muito a sua participação na vida política portuguesa. Eles vão ter agora, vão ser uma das principais oposições, estão em terceiro lugar entre os partidos, desbancando partidos de esquerda, que, no meu entender, eu vou aqui seguir o que o Boaventura de Sousa Santos disse. Vou ter o Boaventura, as palavras de Boaventura como minha linha mestra. Tanto o Bloco de Esquerda como o Partido Comunista perderam, creio eu, uma oportunidade muito grande de estar formando um governo mais à esquerda, na geringonça, com o PS. E tiveram, nessas eleições, uma derrota. Tiveram uma derrota. É importante que eles repensem a atuação que eles tiveram no passado recente, né? Porque você bloquear o orçamento é uma coisa muito custosa. Foi muito custoso para Portugal, ainda mais agora, nesse período de pós-pandemia, que as economias estão se recuperando, que é necessária uma estabilidade política. Então eu acho que penso que não foi uma coisa boa a ser feita. E parece que a população portuguesa viu isso, entendeu isso também, e deu a maioria para o Partido Socialista. Infelizmente, uma parcela da população apostou no partido fascista do André Ventura. É mais triste ainda quando a gente vê os números, a gente vai estudar os números dos votos do Chega, em que regiões, em que camadas da população, a gente percebe que camadas pobres e da população, as camadas desfavorecidas, votaram em grande medida no Chega. Isso é muito ruim. Eu sempre falo para as pessoas em Portugal, para os eleitores em geral, das comunidades lusófonas que votam também, que não subestimem, preste atenção, não subestimem o poder dessa extrema radical, dessa direita radical. E pensem, vejam o que aconteceu com o Brasil. Gente, a eleição que elegeu o Bolsonaro foi em 2018.
esse ano de 2022 é o último ano do mandato dele. A perspectiva que nós temos aqui hoje é de que Bolsonaro não consiga se reeleger. Nós estamos ainda há um pouco menos de 10 meses das eleições, é um tempo bastante longo. Mas a perspectiva hoje é que ele não consiga se reeleger. E a perspectiva hoje também é que o Lula seja eleito, talvez até no primeiro turno, se tudo continuar do jeito que está. O Bolsonaro foi eleito em 2018. Um ano antes da eleição do Bolsonaro, em 2017, se alguém falasse que o Brasil, que a extrema-direita fascista chegaria ao poder no Brasil, essa pessoa seria ridicularizada. Essa pessoa não seria levada a sério, seria taxada de delirante. E, no entanto, Jair Bolsonaro ganhou a eleição. É claro que vários fatores, né, contribuíram para isso. Contribuiu para isso, por exemplo, o juiz Sérgio Moro e a Operação Lava Jato, que colocaram Lula na cadeia. Tiraram o Lula da disputa, o PT colocou um segundo candidato, Fernando Haddad, que não tinha, obviamente, a projeção do Lula. Mesmo assim, o Haddad foi para o segundo turno com o Bolsonaro. E talvez se a eleição fosse algumas semanas depois, talvez ele conseguisse virar o jogo. Mas não foi assim. Tivemos também, por exemplo, o posicionamento de um político aqui no Brasil, considerado de centro-esquerda, que é o Ciro Gomes, que, ficando em terceiro lugar, não indo para o segundo turno, ao invés de dar apoio ao candidato do PT, preferiu passar férias em Paris e não deu apoio. Pelo contrário, até hoje ele se mostra assim um ofensivo, uma pessoa muito ofensiva em relação ao Lula e ao PT, numa estratégia, num comportamento que é de difícil entendimento para muita gente da esquerda. Pois bem, então a gente não esperava que isso acontecesse, isso aconteceu. E o que esse governo de Bolsonaro tem trazido para o Brasil é coisa muito ruim. É muito ruim. Quem está em Portugal e que não sabe, quem está em Portugal e que vê as notícias assim, uma coisa distante, não sabe o que... Se por uma desgraça Bolsonaro se reelege, eu não sei o que vai acontecer com o Brasil, porque ele vai talvez aprofundar a sua radicalidade no fascismo, vai continuar o seu projeto de destruição do Estado Democrático Brasileiro, das instituições brasileiras, vai mergulhar o nosso país mais profundamente ainda no abismo da escuridão que é o fascismo, o nazismo, a extrema-direita, etc. Então, gente, o que eu falei muito sobre as pessoas não deixarem o Chega crescer e tal, mas ele cresceu. O que fez o Bolsonaro crescer aqui no Brasil foram, entre muitas outras questões, algumas que eu coloquei aqui, mas também a ignorância da maioria das pessoas com relação à coisa política. Há um afastamento das pessoas, em geral, da grande massa da política. E a grande maioria pensa que eleição é uma coisa, ou melhor, que a política é uma coisa assim, no dia da eleição você vai lá na urna, coloca lá o seu voto, né, aqui é a urna eletrônica, digita o seu voto e os políticos que resolvam. E não é assim. A gente tem que participar, a gente tem que conhecer, a gente tem que ler a respeito, a gente tem que estudar. Mas, infelizmente, não é assim. Não só no Brasil, é assim no mundo inteiro. Talvez em alguns países mais, outros menos, mas é assim no mundo inteiro. Então, eu acredito piamente que as pessoas em Portugal, pelo menos uma parcela grande das pessoas que votaram no Chega, votaram por desconhecimento. E aí a questão veja bem, a questão é essa. A direita, ela faz uma aposta no emocional das pessoas, não no racional. O discurso dessa extrema-direita não tem uma lógica. Não tem uma lógica.
eles querem atingir as pessoas no emocional. Por isso que eles fazem ataques a camadas específicas da sociedade, né? A etnias dentro do complexo étnico de uma nação. O caso de André Ventura contra os ciganos, né? Tirando assim lá das profundezas da terra todos aqueles mitos, aquelas lendas, aqueles estereótipos, né? Aqueles preconceitos que as pessoas têm umas com as outras, com todo mundo que é diferente e tal. Se alguma coisa desses chavões, se alguma parcela pequena é verdadeira, né, as pessoas devem trabalhar, penso eu, a sociedade deve trabalhar para educar, para encaminhar as pessoas para um caminho melhor, né? Dar oportunidade para as pessoas e não estigmatizá-las, que é o que faz a extrema-direita. Isso, gente, isso acontece desde de Mussolini na Itália, de Hitler na Alemanha, e tem um histórico aí em vários países do mundo onde essa extrema-direita radical tomou poder. Então, portugueses, vocês têm um exemplo tão próximo de vocês. Quando eu falo próximo, não é no sentido geográfico, é próximo no sentido étnico, cultural, histórico, que é o Brasil. O Brasil é hoje o país de referência no mundo da língua que se fala, o português, da língua que é falada em Portugal, etc. Os portugueses construíram o Brasil, a quantidade de portugueses e descendentes que vivem aqui, assim como eu, é imensa, é maior do que a população portuguesa em Portugal. Então, mirem-se nesse espelho que é o Brasil, né, e que está projetando para vocês o que pode vir a acontecer aí também. Não subestime. Eu vejo várias pessoas, pensadores portugueses, jornalistas, etc., que subestimam. Não, aqui em Portugal isso não acontece, não sei o quê. Não se enganem, não se enganem. Pode acontecer. Bom, mas de qualquer maneira, não vai acontecer, pelo menos num período de tempo aí, porque o Partido Socialista faz 50 anos de fundação em 2023. Ele foi fundado em 73. Era uma associação, virou partido. 50 anos. Espero que até lá, né, eles possam estar no governo, fazendo um bom governo e que possam comemorar, né, de forma efusiva os 50 anos do Partido Socialista. O Partido Socialista é um partido moderado, de centro-esquerda, moderada, e a população portuguesa apostou nisso, né? Tem dado certo aí nos últimos tempos. Eu espero que o Bloco de Esquerda e que o PCP, o Partido Comunista Português, junto com os Verdes, que eles reflitam, cheguem a um acordo e possam colaborar com o Partido Socialista para que Portugal tenha um governo mais à esquerda. Quando eu falo mais à esquerda, é no sentido de mais distribuição de renda, mais programas sociais, né, para melhorar a qualidade de vida do povo português. E mais esperteza, tem que se ser esperto nesse mundo atual, nesse mundo globalizado, nesse mundo capitalista de altas finanças. Tem que se ter muita esperteza, né, e se criar condições, não pode se apegar a dogmas, né, ficar se apegado a dogmas e acreditar que basta assinar, fazer um decreto que tudo está resolvido. Não. Tem que se criar condições para que a economia se desenvolva e melhore as condições de vida e possa ter recursos para fazer a divisão de riqueza. É isso. Parabéns, Portugal, parabéns, Partido Socialista, parabéns, Antônio Costa. Um abraço, gente.